alta nos casos de Covid-19, a procura por exames laboratoriais para diagnóstico da doença tem sido cada vez maior em todo o país. No Ceará, muitas farmácias já apresentam a falta de testes para a detecção da doença. Para saber como está a procura e o estoque de produto nas farmácias do Cariri, vamos conversar com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, Arlândia Nobre, que já está conosco na linha. Muito bom dia, presidente. Bom dia, Nildênia. Bom dia a todos os ouvintes. Presidente, como é que tem sido a procura por testes para a detecção da Covid-19 nas farmácias da região do Cariri? Vem crescendo muito nas últimas semanas? O crescimento, Nildênia, tem sido bastante significativo. Nesse período, costumeiramente, nós já temos síndrome gripal e, de forma mais atípica, tem aumentado significativamente essas manifestações. Então, a corrida às farmácias e aos laboratórios pelos testes, inclusive os testes rápidos, tem aumentado, né? O que gera um desabastecimento e até mesmo uma fila de espera para as pessoas que têm interesse em fazer o teste. Aqui na região, as farmácias, elas já sofrem com o desabastecimento desses testes? Esse desabastecimento está acontecendo, como você mencionou, em todo o território nacional, né? A procura realmente tem sido exorbitante e acaba que tem gerado essa demanda reprimida. Mas as farmácias elas têm se mobilizado para tentar repor o estoque e elas estão organizando através de agendamento os atendimentos para não deixar a população descoberta. Agora, a escassez de testes para identificação da Covid nas farmácias tem preocupado o setor e o Conselho Regional de Farmácia do Estado? Eu acredito que essa preocupação ela seja de toda a população, porque reflete, né, esse desabastecimento, o aumento da procura. E se há o aumento da procura, é porque nós temos uma quantidade da população apresentando sintomas, né, representando realmente esse aumento proporcional que a gente tem visto do ponto de vista quantitativo de número de pessoas acometidas, não apenas pela Covid-19, mas pelo vírus influenza. Inclusive, existe uma variante que nos preocupa, que é a H3N2, né, que tem sintomas bastante graves. Então, o que a gente pede à população é que realmente, em apresentando esses sintomas gripais, havendo a possibilidade de fazer o teste, isso é importante até para direcionar a conduta, o tratamento, porque é um tratamento diferenciado, e fazer com que as pessoas mantenham o isolamento e impeçam a propagação dessa doença. Agora, presidente, nesses últimos dias, qual foi o período com o maior pico de testagens em farmácias do Cariri? A gente tem percebido entre Natal, depois do Ano Novo, entre Natal e Ano Novo a gente já observou um aumento, mas após as festas de Réveillon foi quando a gente viu uma maior procura por esses testes, refletindo, né, o que a gente já entende que são as aglomerações. Então, todas as vezes que nós nos aglomerarmos, nós aumentamos a possibilidade de propagação de vírus variados, não apenas o vírus da Covid, mas também o vírus da Covid. Então, quando você quer excluir essa contaminação, você faz a testagem e acaba levando ao desabastecimento para as outras pessoas que realmente precisam usá-lo, né? Então, muitas vezes as pessoas que realizam o teste, elas não estão com Covid-19, mas elas adquirem aquele teste, elas utilizam, e aí falta para outra pessoa que eventualmente seria positiva. Essas farmácias, elas têm identificado um grande volume de casos positivos? Sim, tem observado um grande número de casos positivos, inclusive elas fazem a notificação para as autoridades sanitárias. Essa notificação ela é obrigatória, né, o que a gente chama de notificação compulsória. Então, os estabelecimentos de saúde, eles precisam informar as autoridades sanitárias da região os resultados positivos e os resultados negativos, para que as autoridades governamentais possam editar medidas muitas vezes mais restritivas, se necessário, a depender, né, de cada região. Então, a gente tem observado que aí no Cariri tem tido um aumento bastante importante de casos positivos, refletido inclusive na ocupação de leitos, né, de leitos que são exclusivos para a Covid e leitos de UTI, que são aqueles leitos que se demanda quando o caso ele é mais grave. Nós estamos conversando com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, Arlândia Nobre. E a seguinte pergunta que eu faço, presidente, neste período, o Conselho também tem observado um aumento na venda de remédios antivirais e antibióticos na região e no Ceará como um todo?
Sim, a gente tem observado um aumento na venda de medicamentos e aí a gente precisa destacar, né, que esses medicamentos eles precisam ter prescrição médica, os antivirais e os antibióticos, os antimicrobianos. Quando nós fazemos a automedicação, nós corremos o risco de estarmos usando um medicamento de forma irracional. Nem todas as gripes elas vão precisar de medicamentos antivirais. Às vezes, o seu próprio organismo, o seu sistema imunológico, ele é capaz de vencer essa batalha. Então, uma boa hidratação, repouso, uma boa alimentação, são medidas extremamente eficientes, né? E alguns medicamentos que a gente chama de medicamentos para transtornos menores, que seria febre, dor no corpo, a coriza, que esses medicamentos, o farmacêutico na farmácia, ele pode estar orientando. O que a gente recomenda para as pessoas é que se elas apresentarem não síndrome gripal apenas, mas uma insuficiência já respiratória, né? Porque a gente já tem aí uma dificuldade de respirar, né? Uma baixa saturação de oxigênio que pode ser mensurada por aqueles equipamentos de oxímetro que muitas pessoas adquiriram no auge da pandemia. Se você tiver uma baixa saturação de oxigênio, aí sim, você deve procurar uma unidade de atendimento para que seja avaliado se o seu caso é de Covid-19 ou é de síndrome causada por influenza, inclusive essa influenza que eu falei agora há pouco, H3N2. E aí, nesse caso, serão prescritos antivirais. Os antibióticos, o nome está dizendo, eles servem para bactérias, né? Eles são antibacterianos. Então, só seriam eficientes se você tivesse associado à doença viral uma pneumonia bacteriana ou alguma outra doença de origem bacteriana para que esse medicamento possa ser eficiente. Então, o que a gente recomenda é não usar medicamentos sem a orientação de profissional de saúde. Medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid-19 também continuam em alta nas farmácias do estado? Continuam, porque a gente tem muita propagação de informação distorcida nas redes sociais, né? Então, as pessoas, elas recebem uma informação e elas propagam essa informação sem verificar a veracidade. Então, por exemplo, o chá de um determinado produto que tem ação semelhante à de um antiviral superpotente. Isso não existe, né? A gente sabe que o antiviral ele é feito por um princípio ativo, que as plantas elas têm alguns efeitos sobre os antivirais, mas eles não vão ter a mesma ação, porque o medicamento ele é o princípio ativo isolado, numa concentração maior. Então, o chá ele vai ser importante, sim, como são importantes outras medidas, mas que precisa de toda uma orientação, de toda a cautela, até mesmo as plantas naturais, né, as plantas medicinais, se usadas abusivamente, elas podem causar problemas de saúde, problemas hepáticos, problemas renais, né? Então, a gente recomenda que só façamos o uso mediante a orientação. Agora, presidente, em percentual, qual seria o percentual que a senhora daria de crescimento nessa procura por testes aqui nas farmácias da região do Cariri? Olha, a gente tem recebido informações de que o número de casos, vamos pensar assim, o número de casos ultrapassa os 200%. Então, se o número de casos ultrapassa os 200%, o percentual de procura deve ser aproximado disso, né? Então, as pessoas elas estão buscando, não apenas nas farmácias. É importante destacar que nós temos a testagem sendo realizada também em laboratórios de análises clínicas, inclusive testes que têm uma maior confiabilidade, porque não são testes rápidos, são testes de diagnóstico, mas são testes que são mais elaborados, utilizam uma tecnologia mais aprofundada, né, aprimorada. E isso exige, né, um tempo maior para o resultado. Então, por exemplo, quem manda a amostra para o laboratório central, né, ou para um outro laboratório de análise clínica, se a técnica utilizada for a de RT-PCR, você vai demorar em torno de 24 a 48 horas no mínimo para receber o resultado, né? Então, a gente tem que levar em consideração que nas farmácias a gente tem os testes rápidos, mas que essa testagem está acontecendo tanto no setor público quanto no setor privado, né? Então, assim, estabelecer um percentual, eu acho que seria precipitado da nossa parte, mas, de qualquer forma, eu posso lhe dizer que a procura tem sido bastante significativa, a ponto de faltar nas farmácias
e os fornecedores estarem aí se mobilizando para tentar garantir, né, esse atendimento à população. Então, está sendo feita toda uma logística para tentar reabastecer, né, essas unidades, para que elas não deixem de atender a população nesse momento, que é um momento crucial. Você saber que está, né, positivo, lhe determina, eu acho que até do ponto de vista moral, uma obrigatoriedade de isolamento, né? Então, você acaba se isolando e, estando isolado, você evita de propagar doenças de uma forma geral, né? Então, o que a gente recomenda para toda a população é que, se apresentar síndrome gripal, se isola, né? Tenta evitar de estar em local com outras pessoas, principalmente gestantes, crianças, idosos, pessoas com comorbidade. Usa máscara cobrindo a boca e o nariz, é extremamente eficiente. A higienização das mãos são práticas que a gente precisa estar mantendo no nosso dia a dia, né? Apesar da gente ter tido aí uma diminuição dos casos de Covid, mas a gente está tendo esse retorno, né? É necessário, então, que a gente faça a nossa parte. A senhora acabou de passar uma recomendação para a população no geral e agora eu pergunto, qual é a recomendação do Conselho Regional de Farmácia para o setor aqui no Ceará? O que a gente recomenda, a gente vai fazer aqui algumas recomendações. Sim, e aí vai atender vários públicos, né? A primeira recomendação que a gente faz é de uma forma geral, não se automedique, né? O medicamento, ele tem efeitos adversos, ele pode trazer malefícios para a saúde. Se você tiver alguma manifestação que requeira o uso de medicação, você procura o farmacêutico na farmácia. E aí o farmacêutico ele vai lhe orientar com relação a esses medicamentos que são eficientes para transtornos menores. Se ele evidenciar que o problema é mais grave, é mais complexo, precisa de um suporte mais especializado, ele vai encaminhar para o médico, ele deve encaminhar para o médico. O uso de antivirais, o uso de antimicrobianos, ele precisa ser prescrito pelo médico, né? E esse médico, ele vai estar atendendo você numa unidade, solicitando exames adicionais, exames complementares, até para mensurar a gravidade do seu problema de saúde. Com relação à própria síndrome gripal, que a gente está vivenciando nesse período de chuva, essa mudança de clima, isso favorece muito as síndromes gripais. Que a gente tenha esse cuidado de usar a máscara cobrindo a boca e o nariz, fazer uma boa hidratação, na medida do possível, tentar uma boa alimentação, um bom repouso, se ausentar das suas atividades laborais para que você evite de contaminar outras pessoas, né? A gente tem visto algumas empresas, né, reclamando da falta dos trabalhadores, mas esse trabalhador doente, ele vai levar a doença para outras pessoas dos setores, né? Então vai ser um problema ainda maior. Então, nesse momento, é necessário o isolamento e a gente pede, né, para a população que ela tenha esse cuidado, né, de evitar propagar a Covid-19, que apesar da vacinação, ela ainda está presente no nosso meio, com uma menor gravidade, aparentemente, mas ainda com uma alta incidência de propagação, e as outras síndromes gripais, porque a gripe, ela também é extremamente danosa, né? Ela tira da gente a disposição, o ânimo, ela causa dor, desconforto, tosse, né? Dor de garganta. Sim. Então, a gente vai ter vários sintomas, vários sinais que atrapalham o nosso dia a dia, né? Então, a gente evita estar próximo de pessoas que aparentemente estejam com síndrome gripal, e você que está com síndrome gripal, lembrar da etiqueta respiratória, né? Se você vai tossir, se você vai espirrar, você coloca a mão na boca, um lenço na boca, o braço, né? Você evita de eliminar essas gotículas repletas de vírus que vão trazer muito mais malefícios às pessoas que estão aí no seu entorno. Nós conversamos com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, Arlândia Nobre. Muito obrigada, presidente, por sua disponibilidade e participação em nosso programa. Obrigada, Nildênia. E só mais um aviso, eu acho que é importante a gente procurar fazer os testes se você realmente está sintomático. Né? A gente tem visto muitas pessoas procurando os testes sem qualquer sintoma. E nesse momento de desabastecimento, isso compromete a oferta dos testes para quem realmente precisa. E a gente tem aí o teste do antígeno que deve ser feito entre o primeiro e o 7º dia
da manifestação sintomática, que vai mostrar a infecção ativa. Então, a gente deixa para buscar essa testagem se você está realmente sintomático, tá bom? Obrigada a você e aos ouvintes da CBN.